Olá, turminha, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de Ciências Naturais. Hoje, dia 19/6/2020, o nosso tema na disciplina de Ciências Naturais é a classificação dos animais. Hoje nós vamos falar um pouquinho dos animais vertebrados e invertebrados, dos animais ovíparos e vivíparos, tá? Que está lá na página Ciências Naturais, é no livro 3, que está na página 210 e vai até a página 219 do livro 3. Ciências Naturais é do livro 3. De todos os seres vivos, com exceção das bactérias, a maior quantidade de tipos diferentes conhecidos são os de animais. Os cientistas especializados em estudar os animais são chamados de zoólogos. Eles tentam organizar os animais por meio de características compartilhadas entre os indivíduos. Vamos conhecer alguns grupos de animais invertebrados e vertebrados. Insetos, aranhas, escorpiões, centopeias, ciris, caranguejos e camarões são exemplos de animais invertebrados do grupo dos artrópodes, tá? Esses animais têm um esqueleto externo, mas não apresentam coluna vertebral, como os vertebrados. De tempos em tempos, os artrópodes perdem o esqueleto externo, ou seja, eles trocam a pele, tá? Assim, o corpo deles cresce e, aos poucos, um novo esqueleto vai se formando ao redor do corpo que cresceu. Como é o caso de alguns insetos, de alguns bichinhos, né? Como a cigarra, a cobra que troca, né, a pele, a aranha, que muitas vezes a gente vê ela coladinha ali no teto, mas ali só tá aquela casca já seca. Por quê? Porque ela já trocou a pele. Aqui abaixo nós temos troca de esqueleto externos da cigarra, que eu citei agora. A cigarra são artrópodes do grupo dos insetos, como a barata, a borboleta e a formiga. Troca de esqueleto externos da aranha. As aranhas são artrópodes do grupo dos quelicéridos, né? Como os escorpiões e os carrapatos. Troca de esqueletos externos do camarão. Os camarões são artrópodes, né? Artrópodes do grupo dos crustáceos, como lagostas, ciris e caranguejos. Nós vimos que eles trocam, né, aquela camada de pele que fica por cima. Com o tempo, com o passar do tempo, eles vão trocando e vem uma pele nova, ou seja, um novo esqueleto, como é chamado. Minhocas, sanguessugas e poliquetos são exemplos de animais invertebrados do grupo dos anelídeos. Esses animais possuem o corpo alongado e cilíndrico, inúmeros anéis. Eles não possuem patas nem antenas, como vocês podem observar aí, né, esses bichinhos que foram citados. As minhocas são consumidores detritivos, eles auxiliam no processo de decomposição de restos de animais e de plantas, escavam túneis de determinada, ou seja, as minhocas, nós vimos em uma aula passada que ela ajuda muito na questão da escavação. Por quê? Ela escava túneis, né, por baixo da terra e ajuda a afofar o terreno, o solo, assim facilitando a entrada de ar para as raízes e água até as raízes das plantas. Tá? Virem a página de vocês. Mexilhões, lulas, polvo, lesmas e caramujos são exemplos de animais invertebrados do grupo dos moluscos. Muitos moluscos têm conchas que protegem seus corpos
mole. Por quê? Porque tem um corpinho meio mole. Mas tem molúsculo que a gente não consegue. Dizem que ele tem essa concha que protege o corpo mole, mas a gente não consegue. O exemplo é algumas lesmas, né? Algumas lesmas é citado que elas têm esse casco, mas a gente não consegue ver. Quase, ou seja, quase nem tem então, né? Como vocês podem observar aqui, as lesmas, né? Os mexilhões são molúsculos cujos corpos são protegidos por uma concha, como duas válvulas. Eles vivem presos às rochas da praia. É o quadrinho A, tá? Olha como eles vivem. Bem coladinho nas rochas. E essa proteção ela é bem mais resistente para impedir que o seu corpo, como é uma pele muito mole, um corpo mole, ele não se machuca, tá? E o do outro lado, vocês estão vendo, é um polvo e a lesma que é no quadrinho B. Virem a página de vocês. E a estrela do mar, pepino do mar e ouriço do mar são animais invertebrados do grupo dos aquinodermos. Esses animais possuem um tipo de esqueleto interno diferente dos vertebrados. Tá? Olha, essa questão da diferença. Todos os invertebrados têm o corpo diferente os invertebrados têm o corpo e a pele diferente dos vertebrados. O esqueleto interno dos quilodermos é cheio de espinho, dando à pele desses animais uma aparência espinhosa. Eles habitam os ambientes aquáticos marinhos. Como vocês podem ver, é até bonitinho, né? Bem bonitinho mesmo. Virando a página, agora nós vamos conhecer um pouquinho dos animais vertebrados. Por que eles são considerados animais vertebrados? Porque eles possuem, será que vocês estão conseguindo ver a minha imagem? Eles têm a coluna vertebral que sustenta o corpo em pé. Nós, seres humanos, também temos a coluna vertebral, tá? Nós temos a coluna vertebral. Então é por isso que são chamados animais vertebral. Os invertebrados são os que não têm essa coluna vertebral, tá certo? Então, diversos animais como peixe, sapo, serpente, gato e o ser humano têm coluna vertebral. Esqueleto interno e crânio formando o grupo dos vertebrados. Tá? Aqui vocês estão vendo um pequeno grupo. A coluna vertebral de cães e de muitos tipos de peixes, por exemplo, é formado de ossos denominados vértebras. Tá? Como vocês estão vendo aí no livro de vocês, a imagem do esqueleto e mostrando a coluna vertebral. Virem a página. Os animais vertebrados podem ser divididos em 5 grupos. Os grupos dos peixes, anfíbios, répteis, aves, né, e os mamíferos. Vamos conhecê-los? Os animais das espécies de peixes têm o corpo coberto de escamas. Seu habitat, ou seja, o lugar onde vive, é o ambiente aquático. Nós sabemos que os peixes vivem em ambientes aquáticos, tá? E a sua pele é coberta de quê? De escamas. Eles respiram por meio das brânquias, as quais fazem as trocas gasosas diretamente com a água, tá? Assim como o ar, a água tem gás oxigênio e o gás carbônico. Eles só conseguem sobreviver no fundo da água porque eles têm como respirar, né? Lá tem a troca gasosa e o tempo todo eles estão o quê? Respirando. A partir do momento que eles não conseguem mais respirar, é porque naquela água não tem mais oxigenação para eles. Aí eles acabam morrendo. Portanto, os peixes usam o gás oxigênio que está presente na água. Geralmente os peixes põem ovos, ou seja, são ovíparos. Vocês estão vendo aí agora várias espécies, né, de peixes
de seres vivos que habitam, né, as águas. Virem a página de vocês. Os anfíbios têm pele lisa e úmida. Quem são os anfíbios? Nós vamos já ver. O sapo, as pererecas, rãs, salamandras e cobras cegas são anfíbios. Esses animais nascem na água ou em ambientes úmidos e depois de adultos passam a viver na terra, principalmente em lugares úmidos. Eles nascem de ovos e, quando adulto, respiram por meio de pulmões e da pele, como é o caso do sapo, tá? A respiração que ocorre através da pele é chamada de respiração cutânea, tá, gente? O sapo, ele respira através da sua pele. Na página seguinte, os répteis. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os répteis. Os répteis têm pele seca e o corpo coberto de escamas ou carapaças. Nascem de ovos e respiram por meio de pulmões. Normalmente vivem na terra, mas alguns vivem na água, como a tartaruga marinha, tá? Vocês estão vendo aí as imagens dos répteis que habitam, né, tanto a terra quanto a água. Tius são lagartos comuns no território brasileiro. Nós temos o tiu, as sucuris são grandes, sucuri, né, ou anaconda, como é chamada, são cobras gigantes e muito perigosas. E as tartarugas marinhas, que são lindas, né, e hoje são consideradas ameaçadas de extinção por conta da sua espécie. Virem a página de vocês, porque agora nós vamos conhecer o grupo das aves. As aves têm o corpo coberto de penas que as protegem do frio e ajudam-nas a voar. Cada espécie de ave tem penas de cores diferentes. Elas têm um bico, 2 asas e 2 pés. São ovíparas e respiram por meio de pulmões. Como vocês podem ver, as aves, elas são diferentes através da sua cor, né? Mas todas as aves têm penas, têm 2 asas, têm um bico e têm 2 pés. A única diferença é a cor, que muda muito de espécie para espécie, tá? E alguns detalhes também, porque tem pássaros que têm a mesma cor, porém são de espécies totalmente diferentes. Por pequenos detalhes a gente consegue diferenciar, tá? Nós estamos vendo aqui o mutum, nós temos os pinguins, que são lindos e maravilhosos, né? Muito fofos os pinguins. E os mamíferos? Vamos ver o grupo dos mamíferos? Os mamíferos se alimentam do leite da fêmea quando pequenos. Na maioria das vezes têm o corpo coberto por pelos. A maior parte nasce da barriga da fêmea e por isso são chamados de vivíparos. O ser humano é um mamífero. Por quê? Porque nós mamamos, né? Quando nós nascemos a gente mama. Então nós somos o que? Mamíferos. Vocês podem observar aí também vocês podem observar alguns animais também que mamam, né? A capivara, olha a capivara alimentando seus filhos, a coisa fofa, né? A capivara aqui, seus filhotes. Nós estamos vendo também o boto, aqui no fundo d'água. Os animais, gente, são maravilhosos. A natureza é muito perfeita, né? Deus, quando criou a terra, criou assim numa perfeição divina. Virem a página de vocês. Na página seguinte, quem lembra do desenho do Bob Esponja, né? Quem já assistiu o desenho do Bob Esponja vai lembrar desses personagens, tá? Então vai ficar bem fácil para responder as questões, que é o exercício de aplicação, tá, gente? As personagens conhecidas como Bob Esponja, calça quadrada, representam um animal invertebrado do grupo dos poríferos, né? Conhecidos popularmente como esponja do mar.
Esses animais habitam o ambiente aquático marinho, vivendo sobre as rochas. Então eu gostava de assistir esse desenho, mesmo depois de adulta, porque o Bob Esponja é muito palhaço, né? Muito brincalhão. Então, e eu me divertia. No outro lado, observe as fotos a seguir. Com a ajuda de um colega, escreva os nomes dos animais e qual grupo essas personagens representam. Por exemplo, o primeiro desenho aqui em cima, ele representa que tipo de animal, né? Que animal ele representa? Ele representa o quê? Um polvo, por exemplo. E o polvo é de que grupo? Dos molúsculos, dos quinodermos, dos crustáceos? A que grupo ele pertence? Então aí você vai colocar o nome e o grupo que eles pertencem, tá certo? E se vocês tiverem um tempinho a mais depois da atividade, tenta assistir mais um pouquinho do Bob Esponja, da história do Bob Esponja, para vocês relembrarem um pouquinho sobre os personagens. Na página seguinte, leia o texto. Nasce na água e depois da metamorfose, quando adulto, passa a viver em em ambientes úmidos. Tem 4 patas e não tem cauda. Apesar de ter pulmões, também respira através da pele, o que constitui a respiração cutânea. Assinale a alternativa que mostra uma imagem do animal a que o texto se refere. Qual é desses 4 animais, gente, que respira pela pele, vive em ambiente aquático e também vive em ambientes úmidos, né? E respira, a sua respiração, ele respira também pelo pulmão. E que animal é esse? Será que é o passarinho que vive na água, em lugares úmidos? Será que é o cachorro? Será que é o peixe? O peixe consegue viver fora d'água, só em um lugarzinho úmido, numa terra molhada? Não, né? Então quem é? É o horroroso do sapo. A tia odeia o sapo. 3. Com um colega escolham um animal invertebrado e um animal vertebrado que vocês gostem e pesquisem sobre ele. Então vocês vão pesquisar sobre 2 animais, um animal invertebrado e um animal vertebrado. Você vai ver o nome dele, as características físicas, como ele é, onde ele vive e como ele se alimenta, tá? Então são 2 animais que vocês precisam pesquisar. Pesquisem em livros, jornais, internet, onde vocês conseguirem e coloquem na questão 3. E na última questão, gente, é apenas uma atividadezinha, é um exercício proposto, tá certo? Então, meus amores, eu desejo para vocês um bom final de semana e assim que Papai do Céu abençoe grandemente cada família, tá? E o meu forte abraço a cada um de vocês e bons estudos!